Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos começando mais um episódio do podcast Mais Saúde, iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas e que conta com o apoio da ASCOM. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. E é para falar sobre a importância desta data e do seu significado que iremos conversar com a integrante da Comissão Permanente de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos do TJBA, Denise Ferreira. Denise, que também é assistente social do Tribunal Baiano, além de escritora e professora. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Denise, pretos e pardos são 56% da população brasileira e maioria nos piores indicadores quando o assunto é renda, moradia, escolaridade e serviço. Esse dado, retirado de uma pesquisa do ano de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela a desigualdade social e o racismo. Como o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, pode fortalecer a luta pela equidade racial? Bem, o 20 de novembro é uma data que a gente considera que é uma data realmente histórica. É um marco histórico quando a gente pensa em equidade racial no Brasil. É uma data que a gente comemora, na verdade, o feito de Zumbi de Palmares, né, que foi morto em 20 de novembro de 1695, no Quilombo de Palmares, e que foi um herói que lutou, né, contra todo um sistema de opressão e de escravização naquele período histórico. Então, a própria data, escolher a data que o próprio Zumbi foi morto, né, é uma forma de dizer que essa memória ela está viva e que ela não se extingue com a morte física dessa pessoa, né, desse herói que deu uma grande contribuição histórica. Inclusive, esse ano, pela primeira vez, vai ser feriado nacional, não é verdade? Exatamente, esse primeiro ano de feriado nacional, né, após 135 anos, né, pós-abolição, que a gente pode dizer até que é um fato histórico curto, né, 135 anos na história, é um período curto, mas que a gente vai ter a oportunidade, né, de ter um dia para refletir, para trazer novas memórias, né, para trazer para a pauta do dia, não só no ambiente escolar, mas nos ambientes institucionais, né, a questão da equidade racial e da luta contra o racismo e a discriminação. E por qual motivo, Denise, o Dia da Consciência Negra não é comemorado na data da abolição da escravatura? Essa é uma pergunta interessante, porque o que é que ocorre? Historicamente, né, o 13 de maio sempre foi colocado como uma data simbólica onde a gente teria uma pessoa que nos deu, né, nos concedeu a libertação. No entanto, os fatos históricos demonstram que a abolição foi um conjunto de fatores históricos, econômicos, políticos e de resistência da população negra no nosso país que fez com que, naquele período histórico, não houvesse nenhuma outra possibilidade a não ser realmente extinguir esse processo de economia por via de escravidão. Então, o 13 de maio a gente vê mais como uma data a ser reforçada, esses princípios que a gente trabalha no 20 de maio, sim, mas que a gente precisa ver a história de forma crítica, né? E essa história crítica a gente sabe que é composta por diversos outros componentes que não foram contados ao longo dessa história. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com a assistente social Denise Ferreira falando sobre o Dia da Consciência Negra. No Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça criou o Pacto Nacional pela Equidade Racial. E o TJBA tem algum projeto nesse âmbito, na capital e no interior? Sim, o TJBA vem se estruturando ao longo desses últimos anos, intensificando principalmente desde 2023. Inclusive, em 2022, nós fomos finalistas do Prêmio Inovare, né, com o projeto Novembro Negro, e a partir desse período a gente passou a ter ações mais estruturadas dentro do tribunal. Então, hoje a gente tem, dentro da Comissão de Igualdade, que é o CIDIS, o projeto Luiz Gama nas escolas, é um projeto que tem por objetivo ir até a escola, mostrar o que é o Tribunal de Justiça da Bahia,
falar um pouco sobre a questão do acesso através das cotas raciais, porque a gente tem magistrados e servidores que ingressam por essa via. A propósito, você também é membro da Comissão de Heteroidentificação. Verdade, também faço parte da Comissão de Heteroidentificação, que é uma outra ação extremamente importante para o tribunal, né? A gente conseguiu instituir esse ano e já fizemos, né, já participamos de 2 exames, né, do ENAM, que é o Exame Nacional de Magistratura, onde a gente fez a implantação da comissão e a gente fez uma coisa também bem interessante, que foi a capacitação dos membros. Então, nós fizemos um convênio, uma parceria com a UFBA, que é referência nacional nas questões étnico-raciais, especialmente nas questões relacionadas às cotas raciais, e fizemos uma parte teórica aqui no tribunal e uma parte prática lá na UFBA, onde nós pudemos observar o procedimento, se capacitar. Então, assim, a gente teve muito cuidado, muito zelo em trazer toda a parte científica e técnica para que a gente tivesse uma grande eficácia na implantação da Comissão de Heteroidentificação. Muito bem, isso mostra que o Judiciário Baiano ele está ativo, atuante no enfrentamento ao racismo. A propósito também, o enfrentamento ao racismo ele precisa acontecer em todos os campos da sociedade. Como mulher preta e professora, como as instituições de ensino podem trabalhar esses temas com os estudantes? Uma coisa também que eu queria sinalizar é que o Tribunal de Justiça da Bahia, ele também ganhou recentemente, né, no primeiro prêmio de equidade racial do CNJ, ficou em segundo lugar no eixo desempenho. Então, isso mostra que a gente está caminhando, né? Ainda tem muito a ser feito, a gente tem consciência disso, mas algumas sementes elas estão sendo plantadas e colhidas, né? Esse eixo, se eu não me engano, ele contabiliza a quantidade de negros nas comissões. Isso, ele contabiliza vários índices correlacionados à questão étnico-racial, desde contratação para fazer trabalhos dentro do tribunal, né? Palestrantes, funcionários, servidores, magistrados. Então, é um prêmio interessante porque ele vê o tribunal de forma global. São vários índices que aí mostram o raio-x de como é que a gente está se comportando, e a gente teve essa honra de estar no segundo lugar, mas já pensando no primeiro lugar, que é o nosso lugar, que a gente corre atrás, né? Parabéns mais uma vez, Denise. E voltando às escolas, né, como professora, como é que a gente pode levar essa pauta para esse ambiente escolar, acadêmico? O ambiente escolar também é um ambiente estratégico, né? Ao longo da história, o movimento negro, e a gente fala sempre na questão do movimento negro, porque tudo que a gente tem no nosso país referente aos avanços com a questão da equidade racial tem a ver com esses movimentos sociais que historicamente sempre estavam ali pensando, refletindo e pressionando a sociedade para que outras pessoas, né, com outras etnias também fizessem parte dessas instituições, né, em todos os seus âmbitos. Então, o movimento negro sempre viu a educação como uma forma de ascensão social. Sempre foi uma possibilidade, né, de mudanças de vida. E quando a gente pensa a escola, a gente deve pensar essa escola desde o ensino lá na base. Então, hoje a gente fala muito no movimento decolonial, que é o que é isso? É a gente trazer para a escola os fatos históricos em outra perspectiva. Nossa perspectiva ainda é muito eurocêntrica, então nossa história é muito contada a partir do colonizador. E hoje a gente faz um movimento diferente, que é contar a história também a partir das pessoas que faziam parte dessa história. Então, qual é a história que é contada a partir dos povos negros? Qual é a história contada a partir dos povos indígenas? Com certeza vai ser uma história bem diferente do que a gente tem visto nos livros didáticos. Então, a escola tem essa função, essa possibilidade, até mesmo com a Lei 10.000, que traz a questão do estudo da África, né? E de suas contribuições, então trabalhar a memória, trabalhar referências negras e, acima de tudo, trabalhar as contribuições dessas pessoas que foram invisibilizadas na história. Então, o próprio Luiz Gama, né, a própria Maria Firmina, várias pessoas que contribuíram para o país que a gente tem hoje, né? Então, a história, o papel da escola é justamente disponibilizar toda essa informação
que ficou escondida. É fundamental. Né? Escondida. Então, só há pouco tempo a gente descobriu que Machado de Assis era um homem negro. E aí a gente vê que tem várias outras descobertas. A gente fala hoje em Maria Filipa, a gente fala hoje em várias personalidades que foram invisibilizadas, porque o livro didático não foi contado por nós, povos negros nem povos indígenas, foram contados pelos colonizadores. E quem coloniza conta a sua história na sua perspectiva. Verdade. Né? Denise, muito obrigada pela participação. Ok, eu que agradeço. Espero que a gente tenha outros momentos, né, para estar discutindo um pouco a questão étnico-racial também dentro do ambiente institucional, que a gente sabe que o racismo ele é estrutural, e se ele é estrutural, o Poder Judiciário não está fora da estrutura. Este podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação. Para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 719-8158-3628, 719-8158-3628. Querido ouvinte, o podcast Mais Saúde fica hoje por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e outros episódios completos. Até a próxima!